Este vídeo é um vídeo resposta a um ateu militante conhecido como Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, e que basicamente é um ateu que pretende destruir uma tal de teocracia que fica em um país que desde 1891 possui Estado laico. Veja você, tá? Ele soltou um vídeo uma semana atrás, né? Aproximadamente uma semana atrás, né? Lembrando que o tempo é imaterial, tá, senhor materialista? Dizendo assim, como que a Bíblia me tornou ateu? E parece que ele até bota na capa, né, na thumbnail, que a Bíblia é a maior fonte de ateísmo, coisa do tipo, né? Vamos lá. Primeiro, o critério para provar ou evidenciar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, até mesmo coisas sobrenaturais, não é a ciência, mas a lógica. Por exemplo, a matéria, ela geralmente é feita de quê? De altura, largura, comprimento, cor, diâmetro, ângulo, com variantes, tá? Cada matéria, por exemplo, o celular, ele pode ser retangular, né? A bola é redonda, enfim, né? Se eu falar que a bola é quadrada, eu vou dizer que você é o Kiko da Dona Florinda. Ou o Kiko do Antônio Miranda, porque né, esse cara se acha um pai dos ateus, né? E o que rola? Se eu falar, senhor Antônio Miranda, que o meu rosto é o rosto de uma cabra. Olha, por mais que você não goste de religião, cara, você não vai poder dizer que o meu rosto é de uma cabra. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Então o princípio de qualquer coisa que envolve evidência é a lógica, não é a ciência. Ah, eu só acredito no que eu vejo. Bom, eu não vejo inteligência no Antônio Miranda, então você tem inteligência, Antônio Miranda? E a inteligência é imaterial, tá? É porque eu já gravei alguns vídeos, aí eu tô tendo que respirar enquanto falo, né? Mas vamos lá. Pegando a Bíblia. Pra você ver, eu tô discutindo com um ateu e eu tenho que levar o debate como se fosse com um protestante, né? Só a escritura, eu só aceito a Bíblia. Vamos lá. Antônio, foi o gatinho aqui, tá? Antônio, em primeiro lugar, a Bíblia é um dos poucos livros no mundo que possuem os 5 pilares do conhecimento, que são conhecimento científico, teológico, vulgar / empírico, filosófico e lógico. Qual é o conhecimento científico na Bíblia? A Bíblia diz, no primeiro livro, que Gênesis, né, que significa origem, em Gênesis está escrito que o homem veio do pó da terra e a ciência veio. E a ciência é o gatinho. E a ciência, muito tempo depois, veio descobrir que os elementos químicos que estão presentes no solo, como a água, estão também presentes no homem. Isto é uma afirmação científica. Lembre-se que a ciência trabalha com matéria. E o primeiro critério para evidenciar ou provar literalmente qualquer coisa é a lógica. Sabe, se o meu rosto fosse quadrado, você não poderia dizer que o meu rosto é redondo, cara. Simplesmente preste atenção, tá? Segundo, o conhecimento científico. O segundo conhecimento científico. Quando Jesus Cristo, ele usa de milagres para provar que ele é o Messias, o milagre em si, ele não é científico, mas ele tem efeitos científicos. Por quê? Porque o milagre é realizado na matéria. Por exemplo, se eu fosse um leproso, tivesse com o rosto todo deformado, né? O que Cristo fez para provar que ele era o Messias? Ele fez milagres que alteravam diretamente a matéria. Então o leproso aparecia limpo, o cego passava a enxergar, sabe? Aí o cara sempre pergunta assim, por que ele não faz isso agora? Os caras acham que Jesus é garçom, cara. Os caras acham que, né, que Jesus é que nem o Antônio Miranda, né? Tipo, Jesus só fala com você se você dá dinheiro pra ele, né? Deixa o cara sonhar, né? E aí, velho, quando Cristo quando ele veio à Terra, né? João Batista estava na cadeia, acho que era São Mateus, capítulo 11, versículo 3, né? João Batista está na cadeia e os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam: você é um Messias ou nós devemos esperar um outro? Jesus responde o seguinte: vocês voltem a João Batista e digam que vocês viram e ouviram. Vocês viram o cego enxergando, o leproso aparecer limpo. O que é isso aí? Método científico. Por quê? Porque alterou a matéria. Sabe, o efeito do milagre foi na matéria. E o milagre...
que Jesus ele pode ressuscitar um morto? Porque Jesus ele é o bem supremo. Ele como o bem supremo, ele sendo a própria bondade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sendo a própria bondade, verdade, justiça, misericórdia, enfim, perfeição quantitativa, ele tem poder sobre qualquer maldade. Então, você concorda que morrer em si é ruim? Você concorda que a cegueira em si é ruim? Pois é, Jesus também concorda. E ele pode desfazer a qualquer momento. E ele é tão humilde, tá? Jesus é tão humilde, ele é a própria humildade. Quando ele cura uma pessoa, o que, é que ele fala no Evangelho? Sua fé te salvou. Tipo, é ele que cura, o mérito é todo dele, mas ele ainda fala, sua fé te salvou. Essa é a parte científica, tá? Eu não sei editar vídeo, já falei 1000 vezes. A parte teológica. Poxa, será que a Bíblia envolve teologia, cara? Uma vez eu fui debater com um ateuzinho, né? Um perfilzinho fake de merda. E aí, vamos debater teologia, mas não pode citar os dogmas. Vamos debater matemática sem citar os números, né? Vamos debater português sem citar literatura. Eu acho que é melhor a gente ir para a próxima, né? Conhecimento científico, teológico, vulgar. O conhecimento vulgar ou conhecimento empírico, vamos falar vulgar que é mais fácil. Conhecimento vulgar é o quê? Conhecimento por experiência. Ou seja, eu sou uma criança, né? E minha mamãe, Nossa Senhora, ela fala, meu filho, não toque no fogo. Não toque no fogo. E aí, como uma criança idiota, tá? Eu toco no fogo. Por quê? Porque eu prefiro fazer a minha vontade e não a vontade dela. E eu literalmente sou queimado, seja espiritualmente ou materialmente. Daí eu aprendo de uma vez por todas que não é para tocar no fogo. Isso é conhecimento empírico, conhecimento vulgar. Por quê? Tem muita teoria que fala, né, que fé e razão são coisas inimigas. Não. Por exemplo, fé é você acreditar em algo sem precisar das provas, sem precisar assim, pensar muito, né? As evidências, a coerência da coisa. Na linguagem católica, fé é você acreditar em uma coisa que Deus revelou, porque Deus revelou. Por exemplo, se Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, então por que eu iria questioná-lo compulsivamente? Foi o que pensou São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, ele, durante o debate no céu, tá? A guerra celeste, como espíritos não têm corpos, então o espírito é feito de inteligência e vontade, tá? Que são coisas imateriais. Tá? Por isso que eu não consigo ver seu pensamento, porque o seu pensamento está no espírito, cara. Sabe? O cérebro também está ligado ao espírito, está ligado à alma, mas é sobretudo no espírito que começa a coisa, né? Na alma, nas faculdades imateriais do homem, né? O homem é um animal racional, tá? A alma é ligada ao corpo, a parte animal, e o espírito é a parte divina do homem, né? O Antônio Miranda nunca vai saber disso, se depender dele próprio, né? É desonesto, né? Então, o São Miguel Arcanjo, na Batalha Celestial, ele perguntou, quem como Deus? Quem é como Deus? Sabe? O nome dele significa isso, Miguel significa isso, é uma pergunta. Quem como Deus? Quem é como Deus? Se é ele que é o sábio, se é ele que é o todo-poderoso, então por que eu vou ficar toda hora, por que Deus vai se rebaixar um homem? Por que Deus vai nascer através de uma virgem? Por que ela será a rainha dos anjos? O diabo que se revoltou contra isso, né? Não, como é que Deus vai se rebaixar uma criatura, sabe? Como é que ele vai ter um corpo? Por que ele não se faz de anjo? Por que ele não se faz de querubim, serafim, tronos, dominações, né? As hierarquias celestes, né? São 9, tá? Por que Deus não vem como arcanjo? Por que ele vai ser homem? Então o diabo meteu essa, sabe? Vaidade, né? Soberba, ó. E os protestantes até hoje não aceitam que a maior das criaturas não é uma anja, não é uma arcanja, é uma mulher, tá? A mãe de Deus é uma mulher, tá? Não é uma criatura puramente espiritual, é uma mulher, entende? Tanto o protestante quanto o ateu não aceita isso, infelizmente. Cara, então, isto aí é a parte da fé, né? Do conhecimento. Inclusive, já pensou se o ateu, cada vez que ele vai comer um churrasco, cada vez que ele vai comer um macarrão, eu tenho que saber de onde o macarrão veio, eu tenho que saber se ele foi preparado em tal temperatura, eu tenho que saber quanto tempo ele vai durar, se botaram um sal a mais. Já pensou, cara? Cara, se você está vendo que o macarrão está em boas condições, coma. Sabe? Coma.
Muitas vezes você precisa de prova científica, de evidência, de pesquisa de alto nível. Você precisa de artigos para saber se é impossível viver sem fé. Tá? Ah, eu vou andar de avião. Será que o avião tá com gasolina? Se bem que hoje em dia tem que perguntar às vezes, né? Essa é a parte do conhecimento vulgar. Conhecimento filosófico. Pelo que eu sei, a santidade consiste em você ter uma personalidade completa. Apenas Jesus Cristo pode dizer a palavra eu de forma perfeitamente coerente. Por quê? Porque só ele se conhece perfeitamente. Ele é onisciente, ele é Deus que se fez homem e a perfeição dele é quantitativa, ou seja, ele fica mais perfeito a cada fração de segundo, nem precisa de tempo para ele crescer em santidade, né? Então, a santidade consiste em você ter uma personalidade completa, irrepreensível, sem defeitos, sabe? Não é uma coisa moralista, não é uma coisa rigorista, não. É só uma pessoa perfeita que vence, não porque não tem defeitos, mas apesar deles, né? É aquela coisa, coragem não é ausência de medo. Coragem é você triunfar apesar do medo. Então, só Jesus se conhece perfeitamente. Só Jesus sabe o que é melhor para ele, para você, só ele, sabe? O cara acha que só porque tem dinheiro, eu vou gastar com o que eu quiser. Você não sabe o que é melhor para você. Eu tenho que ficar na cama o dia todo porque eu sou preguiçoso, eu quero fazer o que eu quiser. Você não sabe o que é melhor para você. Você está incompleto. E uma das definições de inferno é o quê? Inferior. As almas condenadas, elas são literalmente inferiores diante de Deus. Por quê? Porque são almas completamente dispersas, completamente medíocres, sabe? Confusas, vitimistas, hipócritas, e que escolheu prostituir a vocação infinita de santidade por uma infinita, sabe, aquela coisa baixa de criança, né? Eu faço tudo do meu jeito, sabe? Então, como é que a Bíblia não envolve filosofia? Inclusive, o apóstolo São Paulo, o primeiro lugar que ele foi pregar mesmo foi na Grécia. O berço da filosofia grega e o berço da cultura universal da época, preservada pela Santa Igreja Católica. Enfim, eu falo isso depois, tá? Não quero meter protestante no meio, porque meu papo aqui é com os ateus, tá? Os ateus militantes. Então, cara, quando Jesus fala a palavra eu, é literalmente eu. Quando nós falamos a palavra eu, nunca pode ser interpretada de forma literal. Não, se eu falar eu, é sempre uma metáfora. Por quê? Porque eu não estou completo, eu sou pecador. O pecado pode ser interpretado como desordens na alma e no mundo. O pecado pode ser interpretado como egoísmo, soberba, violação da lei de Deus. Entende? Então, isto é filosofia. Aristóteles descobriu, né, que o homem está calcado em 4 transcendentes, né? Unum, bonum, verum, pulcrum. Unum, unidade, Deus. Só ele é Deus. Verum, Deus é a verdade, né? Ele prova isto. Bonum, ele é bom, né? Ele sabe de todos os seus pecados e mesmo assim ele decidiu permitir você nascer, né? Se Deus sabia que o diabo ia pecar, ia trair tudo, por que ele permitiu que o diabo nascesse, entre aspas, né? Por que ele criou o diabo? É a mesma coisa eu falar que, mãe do Antônio Miranda, se a senhora permitiu, se a senhora sabia que o Antônio Miranda ia aprontar, por que você deixou ele nascer? É a mesma lógica. Tá vendo que ateu é burro, cara? Tá vendo porque sabe, de todos os meus inimigos, de todos os inimigos da Santa Igreja Católica, os ateus são os mais burros, cara. A filosofia deles é puro negacionismo, sabe? A moral é relativa, sabe? A vida não tem sentido, somos acidentes biológicos da natureza, sabe? A justiça é a lei do mais forte. Cara, que merda, cara, sabe? Deus, quando criou vocês, cara, ele colocou tantos mecanismos, sistemas e complexidades em suas almas e vocês, sabe, agem verdadeiramente como animais, cara. Animais no cio, sabe? Tipo assim, os caras acham que tudo que dá prazer é só o que afeta sensorialmente. Sabe? Você não tem vergonha na cara não, cara. De se dizer crítico, de se dizer importante. Você mesmo diz que não é importante. Sabe? O cara joga tudo no lixo, na cara dura e acha que é importante. E para finalizar, a questão da lógica, né? A questão da lógica, eu acho que... É porque o vídeo já tá ficando grande, mas cara, eu acho que eu já falei demais, né? Tipo assim, se alguém ousa dizer que tudo isso que eu falei não tem lógica, sabe? Pelo próprio fato. Cara, o argumento já poderia ter morrido no primeiro. Assim, o argumento do Antônio Miranda poderia ter morrido na primeira coisa, né?
Ele é o materialista que usa a razão, que é imaterial, para favorecer o materialismo. Ok, né? Então, imateriais são coisas que o tempo é imaterial, a música, a gravidade, as notas musicais, o idioma, sabe? São coisas imateriais. Então, elas não existem só por serem imateriais, só por serem coisas que você não vê. Não existe. É que naquele canal, né, Epifania Experiência, tipo, o nome do canal é Epifania, que é uma espécie de choque de realidade que você toma, e os caras botam no título do vídeo, filosofia é inútil. Enfim, né, pra não chegar aos 20 minutos, cara, a Bíblia é o maior mapa de arqueologia do mundo. Na Bíblia você encontra a Grécia, Israel, Egito, tantas coisas, cara. A Bíblia, ela, tipo assim, existe o Santo Sudário de Turim, que foi um tecido encontrado no sepulcro de Jesus, né? E que supostamente contém o DNA, a genética de Jesus após a sua crucifixão, né? Depois da crucificação ou crucifixão, ele foi morto, né? Ele foi sepultado e encontraram o tecido, né? Lá no sepulcro e foram estudar. O Santo Sudário de Turim é o objeto mais estudado, ou pelo menos um dos maiores objetos estudados da história da ciência, e a sua matéria ganhou o nome de sindonologia, o estudo do Santo Sudário. A arqueologia, por exemplo, se você pegar as cartas de Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, veja você, tá? Os judeus crucificaram Cristo, mas esse judeu aqui era honesto, tá? São cartas que falam da aparência de Cristo, da importância de Cristo na época. Fala da mãe de Jesus, né? Nossa Senhora, que ela era uma mulher muito humilde, muito recolhida, né? Ela, apesar de ser uma judia de beleza rara, ela mal saía de casa. Ela era muito trabalhadora, muito honesta, muito, cara. Arqueologia, tá? Ela era uma mulher muito, como é que é? Ela não costumava ir a festas assim, do nada, em vão, nada, nada, nada. Era uma mulher santa, era uma mulher de perfeição absoluta, né? Tipo, tem a perfeição comum, né? A perfeição que você só restaura aquilo que é se perder, que pode ser a nossa perfeição, se nós quisermos, se nós deixarmos Cristo e Maria fizerem isso, né, por nós. Tem a perfeição absoluta, que é a perfeição de Nossa Senhora, que nunca precisou consertar nada, porque ela já nasceu imaculada, né, sem pecados. E tem a perfeição quantitativa, que é a perfeição de Jesus, né? Tipo assim, enquanto tem a velocidade normal, tem a velocidade da luz e tem a velocidade do pensamento. Mas Cristo, Jesus Cristo, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Ele não precisa chegar no futuro para estar no futuro, não. Ele não precisa ir ali na frente para ver ali na frente, não, ele já está lá. Ele já está lá. Então, enfim, né? Fica aqui esta surra que eu dou com gosto no senhor Antônio Miranda, que constantemente viola o artigo 208 do Código Penal, possui uma quadrilha, verdadeira quadrilha, é um hipócrita que fala mal de dízimo, mas basicamente só fala mais para quem dá dinheiro para ele, fala que o Brasil é uma teocracia enquanto nós temos Estado laico desde 1891 e vamos botar aí também discurso de ódio, né? Porque, cara, o Antônio, você fala mais de Deus do que os crentes, cara. É sério, não é brincadeira. Aqui é conversa séria, tá? Aqui não é palhaçada, não, cara. Isso aí é maluquice, cara. E louco, por definição, é aquele cara que tá fora da realidade, porque o cara se contradiz assim mais do que comunista. Tipo assim, ele acha que o que conta para um país próspero é IDH, assim, tipo, é IDH porque o país é rico em economia. Tipo assim, só porque o país tem dinheiro é um país próspero, é o melhor país para se viver. Cara, no Japão, os caras estão casando com boneca, cara. Sabe? É um país rico, tá? É um país rico. Então, fica aqui o meu relato e quem ousar responder isto, ninguém vai responder isto.